O novo quem veio primeiro, o ovo ou a galinha moderno é quem veio primeiro, o imposto ou o desenvolvimento? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Os impostos são o jeito mais antigo de o Estado extrair o dinheiro das pessoas de bem para os gastos vinculados à vontade alheia de um político, porque é construído com a desculpa perfeita para o governo. O seu dinheiro para o interesse público ou para o que quer que eles digam que é o interesse público. Mas, para falar no linguajar dos cobradores de impostos modernos, fazemos uso da definição do portal tributário, o qual diz que imposto é todo tributo que não tem vinculação com uma atividade estatal específica. Em outras palavras, imposto é dinheiro para o Estado torrar como quiser. E isso é o problema. Não só eles tomam nosso dinheiro, como gastam com o que não queremos. E o Brasil possui um dos maiores impostos do mundo. Falaremos de impostos maiores e menores, mas na verdade todo imposto maior que zero já é grande demais. Entretanto, para podermos compreender melhor o quão grande é o imposto brasileiro, vamos abordar primeiro como os estados medem quais são os maiores impostos do mundo. E para isso, dividiremos a abordagem em como são medidos o desenvolvimento e o crescimento socioeconômico. Os economistas usam o crescimento e o desenvolvimento econômico como termos corriqueiros e quase sinônimos. No entanto, o crescimento é algo mais direto, já que fala sobre o aumento relativo ou absoluto de um dado estatístico sobre a economia. Ele não necessariamente vai mudar algo na vida da pessoa, e é por isso que muitos políticos manipulam essa informação estatisticamente. E o principal motivo é para dar a sensação de que suas medidas fizeram mais do que realmente fizeram. Então, sempre que houver um dado suspeito sobre o PIB de um país ou de educação, é mais provável que seja sobre crescimento. Já o desenvolvimento é mais importante. É ele quem acaba impactando a sociedade e o indivíduo, pois mede a saúde, segurança e outros fatores realmente importantes, principalmente por se referir aos dados que podem ser vistos no dia a dia. Ou seja, é o mais útil para nós, que somos forçados a pagar taxas ao menos para monitorar o que fazem com elas. Mas, pelo mesmo motivo, é o que eles menos querem que vejamos, já que permitiria ver a inutilidade que eles representam em nossas vidas. Contudo, ambos acabam sendo utilizados para os principais índices que estão por todo lado. Logo, há um problema lógico. Os atuais gastos do governo são considerados um aumento nos índices. Isso diminui a confiabilidade dos dados, trazendo o Estado como um peso positivo. É deste ponto que os políticos se valem para aumentar os gastos e dizer que estão desenvolvendo a nação. Porém, é aí que surge um dado mais confiável: o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH brasileiro. Isso porque ele exclui o Estado da apuração direta, já que considera apenas o resultado empírico comprovável. Por exemplo, entre os anos de 2010 e 2018, o IDH brasileiro cresceu menos de 9%, ou seja, menos de 1% ao ano. Já o dado estatal do PIB, que considera os gastos do governo como investimento para o bem da sociedade, foi de mais de 2% ao ano neste período. Logo, uma divergência clara. E se existem dois dados, um a favor do Estado e um contrário à visão dele, já sabemos qual está mais correto. E isso por si só já mostra que impostos e gastos estatais não são diretamente responsáveis pelo crescimento constante no IDH brasileiro. Portanto, as principais fontes de crescimento real são o capital físico, humano e tecnológico. Resumindo, o mercado e os indivíduos são as reais fontes do desenvolvimento. Por isso devem ser tratados como o fator primordial para o crescimento de um país. Agora, não deveria ser necessário refutar a falácia de que impostos baixos não levariam ao desenvolvimento econômico. Isso em si já mostra um claro desconhecimento econômico. Primeiro, só pelo Estado não gastar todo o dinheiro suado do trabalhador, o PIB diminui. E isso é indignante. Eles já criaram o dado com a premissa de que a máquina estatal sabe o que faz. Entretanto, como já vimos, não é o melhor dado para medir essa questão, já que podem até tentar fazer um crescimento baseado em gasto estatal, como na União Soviética. Porém, o resultado sempre será insustentável, pois manipulações criam distorções nos dados, não na realidade. Já os baixos impostos, ou seja, zero, já foram provados pelo tempo.
Inclusive, 21 países hoje mantêm em zero o imposto de renda, na expectativa de atrair o dinheiro dos países que cobram as abusivas taxas. Além deles, existem os conhecidos paraísos fiscais, que ficaram conhecidos pela alta entrada de dinheiro nos cofres de seus bancos, crescendo em empregos e investimento. E isso sempre acaba forçando esses governos a não aumentarem os impostos. Ou seja, quanto menor o imposto nesses lugares, maior a chance de atrair capital e aumentar a qualidade de vida dos moradores locais. Isso por si só já derrubaria novamente a falsa hipótese de que impostos menores não ajudam no desenvolvimento de um país. Só pense, você prefere passar a sua vida em um país como a Rússia, com a carga tributária de cerca de 35% do PIB, ou na Suíça, que possui 7,7% de taxa sobre consumo? A resposta é óbvia. Quanto menos imposto, melhor. Quanto mais liberdade, melhor também. Justamente por isso, o índice de liberdade econômica é tão relevante quanto ignorado pelos estatísticos brasileiros. Ele pontua lugares como Singapura e Suíça muito acima de um lugar como o Brasil, que é o número 127 da lista. E ao contrário do que os socialistas de iPhone diriam, a Dinamarca, tratada por eles como o sonho socialista, está em nono no índice que mede a liberdade para os cidadãos. Ou seja, menores taxas trouxeram os melhores retornos, objetivamente falando. Até mesmo os estatistas que conseguem entender uma simples planilha notam o padrão. Por isso, a maioria dos grandes impérios possuíam impostos menores. Inclusive, este foi um dos motivos da criação dos Estados Unidos, já que o primeiro-ministro britânico da época criou os impostos como a Lei do Açúcar e a Lei do Selo, nomes bem bonitos para esconder o significado funesto por trás. Os cidadãos do que viria a se chamar Estados Unidos estariam sendo obrigados a pagar esses valores. Por isso pipocaram protestos por todos os lados, eclodindo na festa do chá de Boston. E daí continuaram clamando que essas taxas eram ilegais, mas o Estado queria o dinheiro. Por isso o espírito de revolução contra o Leviatã se espalhou como fogo em palha. Isso é tão verdade que os Estados Unidos da época não possuíam tantas regras federais, à revelia do que é hoje, com vários socialistas querendo suas partes do bolo. Entretanto, quanto mais um país se desenvolve, mais pessoas querem que os impostos aumentem, o que até hoje sempre levou a um de dois resultados: a queda de um império ou a reformulação da nação. Por isso, muitos economistas sempre observam os balanços comerciais e as dívidas dos países para evitar participar desses desastres em que os impostos só aumentam. Isto não é uma defesa dos estados que cortam os impostos, como se fossem perfeitos. É bem sabido que eles têm muitas posturas controversas e que o imposto correto é zero. No entanto, é inegável o desenvolvimento econômico e social que eles têm. Por exemplo, os Estados Unidos é o estado mais poderoso do mundo, com alto IDH, com ideias de liberdade desde a sua fundação. Entretanto, para mostrar como não é apenas um acaso do viés, iremos nos aprofundar neste estudo de caso, sobretudo pela imensidão de dados do país ocidental. Isso porque eles, que já possuíam uma taxa menor hoje, lutam para subir os gastos. Tanto que houve um debate ferrenho para manter 25% de impostos obrigatórios ou não. Infelizmente, a máquina estatal sempre vai querer mais impostos. Desde a época do Brasil colônia, havia o imposto chamado quinto. E este, como o próprio nome diz, cobrava 1/5 sobre a extração de metais. É algo ensinado muito rapidamente nas escolas. E se olharmos a fundo, já passamos desse nível, que já é deplorável há muito tempo. Por coisas como essas é que o brasileiro tem níveis de impostos altos como a Europa e retorno a níveis de países subdesenvolvidos. Para se ter uma ideia, os Estados Unidos, que não possuem um imposto baixo de verdade, está entre os países membros da OCDE com menos tributos. O que é curioso, já que a OCDE significa Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Ou seja, é irônico que existam várias taxas em um país cujo desenvolvimento deveria andar junto com baixos impostos. Logo, não seguem nem o nome de seu grupo. Ainda existem libertários em países como os Estados Unidos que mantêm a luta contra os altos impostos em vários estados, enquanto outros estados do próprio país ainda incentivam empresas com o máximo possível. Claro, não poderia ser diferente, já que, assim como no Brasil, lá o déficit fiscal é recorde. Portanto, é inegável para qualquer um que olhe para os dados
que de fato os impostos baixos ou nulos auxiliam o desenvolvimento econômico, assim como em Dubai, que é praticamente um paraíso fiscal para certas situações. Porém, alguns espectros políticos não enxergam assim. Não é nem preciso mencionar quais são, já vem à nossa mente imediatamente. Por isso mesmo é que eles distorcem a ordem dos fatores pela narrativa, dizendo que os altos impostos acarretam o crescimento e não que vieram como consequência do Estado desenvolvendo e querendo crescer ao ver o dinheiro dos cidadãos crescendo. Deixa-se claro, não queremos que haja impostos, mas já que existem, é preferível que sejam o mínimo que conseguirmos. E mesmo assim, alguns especialistas apoiadores do Estado grande e gordo acabam argumentando fracamente para o aumento dos impostos. Eles querem que o Estado fique com mais recursos para financiar a máquina pública, com desculpas esfarrapadas. Por isso, utilizam subterfúgios como o imposto mínimo global e outras teses parecidas. Inclusive, um dos defensores dessa tese, o Francis Gabriel Zucman, disse que todos os países ricos têm altos impostos em relação ao PIB. Ou seja, ele quer distorcer quem vem primeiro, o crescimento ou o imposto. Isso é uma tática de argumentação para evitar que os eleitores percebam que, se olhassem os dados históricos, seus próprios países cresceram mais quando tinham menores custos tributários para abrir uma empresa, por exemplo. Mas ele ignora esse ponto e argumenta que o investimento público na educação deve ser feito pelo governo e não apenas pela iniciativa privada. E é curioso que na mesma data ele criticou Javier Milei, alegando que Milei não possuía qualquer evidência empírica de suas ideias. Isso é no mínimo contraditório, já que Zucman não provou nada, apenas lançou argumentos sem base científica. Seria engraçado se não fosse trágico que haja tantas críticas aos verdadeiros produtores da sociedade, enquanto a produtividade é deixada de lado. Mas, ao mesmo tempo, os parasitas estatais são elevados ao status de salvadores da pátria, apenas por fazerem populismo, aumentarem impostos e, no fim, acabarem afetando o mais pobre. Para encerrar esse assunto, a luta contra a evasão fiscal continua crescendo, pois o Estado não quer perder o valor que o indivíduo livre adquiriu. Isso porque o Estado não conhece muito bem os usos dos mecanismos descentralizados para evitar legalmente os impostos. Ou seja, eles gastam livros inteiros tentando construir uma mentira fadada a ser desmantelada pela verdade de que os altos impostos atrapalham o desenvolvimento. Portanto, já é conhecido até para eles que o baixo imposto auxilia no crescimento. Mas os políticos do Brasil e do mundo nunca vão seguir isso, já que essa é a natureza do Estado, mesmo que ocasione a fuga de capitais e cérebros. Eles não querem o melhor do povo, querem o melhor para eles. Então, comprem logo suas passagens, pois se depender do Estado, eles matam a galinha e destroem o ovo. Obrigado por sua audiência. Este artigo foi escrito por Bardo Livre, revisado e narrado por Lorde Calígula. Escreva artigos você também. Acesse visãolibertaria.com. Se você gostou do vídeo, compartilhe em suas redes sociais. Caso deseje ser avisado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no botão da campainha. Até a próxima.